Então, pessoal, meu nome é Felipe, eu sou astrônomo aqui do Observatório, atualmente eu faço doutorado em astronomia aqui no Observatório. Eu trabalho com asteroides em órbitas próximas da Terra. Então, essa minha conversa com vocês é sobre algo que tem um pouco a ver, né? Ou seja, vocês acham que essas crateras, essas bacias que tem na Lua foram formadas por que objeto? E aí, alguém já se arrisca? Eu já dei a dica, né? Quem forma essas crateras aqui, esses buracos na Lua? Os meteoritos, né? Muito bem. Os meteoritos, os asteroides, os cometas. Então, todos esses objetos que a gente chama nessa área, ou seja, tem uma grande área que é a área de ciências planetárias. Assim, a área de ciências planetárias estuda o nosso sistema solar e tudo que está nele. E o que está dentro do sistema solar? Ele já disse, os asteroides, os cometas, que são uma classe de pequenos corpos do sistema solar. E aí a gente vai ter o que mais? As luas, estou indo do pequenininho para os maiores. Os asteroides e cometas são os menores corpos. Depois tem as luas, porque não só existe essa lua, né? Tem outros planetas que têm uma ou duas ou muito mais luas. Então temos os planetas, né? Então, e temos o nosso Sol, né? Que é a nossa estrela aqui, que todos os outros objetos estão orbitando o Sol. Pois bem, então a Lua, como o nosso coleguinha já falou, todo dia ela tem pequenos impactos de meteoritos, de pequenos asteroides, ou seja, meteoroides, né? E também, no passado principalmente, já teve impactos, né? Choques, colisões com objetos muito, muito maiores. Tanto é que tem regiões aqui que tem crateras que é do tamanho do estado do Rio de Janeiro, crateras do tamanho, não sei, do estado do Amazonas, que é muito grande. Enfim, crateras enormes, enormes, enormes. Mas o que é curioso, uma pergunta para vocês agora, nessas duas imagens, quem sabe dizer primeiramente o que são essas duas imagens? Lado esquerdo e lado direito. Ele sabe tudo. São a mesma lua que é o escudo da Terra. Exato. Mas o que é um lado e o que é o outro? É o lado, esse lado é o lado que a gente vê aqui da Terra, e esse lado é o lado escuro da Lua, é o lado que a gente não vê. Porque a Lua ela tem um movimento, ou seja, tem um movimento síncrono de rotação. Logo, a gente sempre vê apenas um lado da Lua, que é só esse. Certo? O movimento de rotação da Lua é igual ao seu momento de translação. Translação em torno de quem? Da nossa Terra. Então a gente sempre vê esse lado, né? E é fácil de verificar isso porque a gente vê essas manchas escuras aqui da Terra. A olho nu a gente consegue verificar isso. Agora eu pergunto outra questão para vocês. O que são essas áreas mais escuras? As áreas menos atingidas ali. Aí você se engana. Parece, né? É mais fácil pensar isso. Porém, a Lua se formou. Isso é uma pergunta, não posso deixar de perguntar para vocês. Como a Lua surgiu? Exatamente. Porém, essa é a ideia mais aceita. Tem outras teorias, né, que os cientistas, os astrônomos gostam de tentar ali ter mais exatidão realmente de como aconteceu no passado, mas é muito difícil você voltar no tempo e saber o que aconteceu há 4,6, 4,5 bilhões de anos atrás. Então é algo realmente que não tem como ter um consenso, você bater o martelo e dizer, foi assim que aconteceu. Não, tudo na ciência a gente tem que discordar, tem que duvidar, para ir, ou seja, acabando com cada uma das dúvidas, até alcançarmos algo mais próximo da realidade, algo mais próximo da verdade. Então, como ele disse, eu vou repetir para quem não ouviu, a ideia da formação da Lua mais aceita é de que um protoplaneta quase do tamanho de Marte, logo no início da formação do sistema solar, os planetas estavam apenas se formando, a Terra era um bebê. O que é que aconteceu?
um outro planetinha que estava se formando ali veio e colidiu com a Terra. Esse choque, imagina a Terra em formação com um corpo, ou seja, um outro protoplaneta, um planeta que estava se formando do tamanho de Marte, se chocar com a Terra. Foi uma colisão, né, imensa, imensa. Parte da Terra foi arremessada para fora e foi se condensando, entrando, gerando essa forma esférica e ficando em torno da nossa Terra. E é assim que e isso não é baseado apenas em suposições. As viagens da Apollo 11 principalmente foi a primeira, mas as demais foram de recolher amostras da Lua, e ao comparar as amostras da Lua e com a composição da Terra, você tem que são composições muito semelhantes. Isso, composições isotópicas, de elementos químicos e tudo mais, é uma comparação bem minuciosa, bem detalhosa. Então, mas voltando a falar das crateras, a gente tinha falado, né, dessas partes escuras. Nesse período de formação da Terra, dos planetas e da Lua, teve um momento que teve muito objeto pequeno que estava colidindo com os planetas e com a Lua. Muitos objetos eram grandes também. Então geravam grandes bacias. A Terra e a Lua nessa época estavam muito quentes. Tinha larva, né? Os minerais, os materiais que tinham na Terra e na Lua estavam praticamente em estado líquido, né? Que estava muito quente. Porque é como se você estivesse fazendo uma sopa ali, o sistema solar rodando e girando muito rápido. Os planetas estavam muito quentes, a Terra estava borbulhando, muito quente. Veio a colisão com a Theia, que é esse protoplaneta que colidiu com a Terra no passado e expeliu, jogou para fora o que veio a ser a Lua, e estavam muito quentes. Então, ao ser impactada, né, com esses asteroides, com meteoroides, com cometas, gerava-se grandes bacias. E essas grandes bacias eram preenchidas com o quê? Com larva, né? Ou seja, essas bacias, essas partes escuras são larva solidificada. Ou seja, quando esses meteoroides, asteroides, cometas se chocavam, principalmente nessa região, que era um mar de larva, digamos assim, é praticamente como asteroides que colidem no oceano. Vai causar alguma cratera? Não. Acaba ficando praticamente uma parte lisa, parece que não houve muitos impactos. Mas na verdade foi porque aquela área absorveu os impactos e não ficou registro. Claro que quando ela se resfriou, né, se solidificou, ficou sólida mesmo, aí tem alguns impactos, né? Tem muitos impactos aí também. Vendo mais fotos mais de perto, a gente vai ver. Mas vamos passar para outra questão. O que é que vocês veem de diferença entre as duas fotos? Eu já disse que um lado é o lado que a gente vê e essa foto é o lado oposto. Mas o que existe de diferente nesses dois lados? Na foto já dá para ver. O negócio preto que é lá. Sim, esse lado, né, tem mais regiões escuras, né, que foram esses mares que foram cobertos por lava. Beleza. E o que mais há de diferente entre as duas? O número de crateras é igual? Não, acho que são duas direitas. Nossa, esse lado foi muito mais castigado, né? É o lado que é oposto. O lado que está, né, que a gente não vê. Então ele é muito castigado. O número de crateras é quase triplo. Se aqui tem cerca de 500 mil crateras, aqui, né, tem mais de 1 milhão de crateras. Isso realmente, eu não estou falando aqui chutando. Todas essas crateras têm sua identidade, tem seu tamanho, seu diâmetro, sua profundidade. Tem até nome essas crateras, todas elas. Tem mais de 1 milhão de crateras aí e cada uma delas tem um nome. Aí uma coisa interessante que eu vim saber um dia desses é que existe uma cratera que tem o nome de um brasileiro. Parece que é só uma, se não me engano.
E aí, no final eu conto, quem me lembrar. Há um registro contínuo? Há um registro contínuo dessas crateras e tudo mais? Sim, sim. A partir das missões que antecederam a Apollo, né, tanto da União Soviética como da própria NASA, as que vieram antes, eu digo do pouso, né, e do homem pisar na Lua, as que vieram antes, já vieram mapeando toda a morfologia, geo não, né, geo é terra, a morfologia da Lua, justamente até para saber qual local pousar. Né? Então, todas as crateras já vinham sendo mapeadas e tudo mais. E até hoje existe registro da formação de novas crateras. Só em 2017 foram registradas cerca de 8.000 novas crateras. Quem mantém esse registro é a NASA ou é outra da gente? Não só a NASA. Tem satélites que estão orbitando a Lua, que são se não me engano, tem uma sonda chinesa, tem outras agências espaciais, não sei se a ESA, né, ou seja, a Agência Espacial Europeia também tem uma sonda, mas várias delas fazem esse registro. A NASA é que tem um monitoramento maior, mas outras agências também participam. Deixa eu fazer uma perguntinha que você falou sobre a questão dos isótopos. Quais foram os isótopos dos elementos mais encontrados? Pronto, ela está falando da parte química mesmo, da comparação que é feita de um determinado material com um determinado outro material, ou seja, o solo, o mineral na Lua e o mineral na Terra. Por exemplo, vou citar a água, o caso da água. O caso da água é fantástico, porque para saber, a astronomia, na ciência em si, tenta responder as perguntas mais de onde viemos, como surgiu o sistema solar, são perguntas grandiosas. E uma delas é, de onde veio a água? De onde veio a água que a gente tem hoje na Terra? Não é simples, é muito estudo, é muito complicado você saber de onde veio toda essa água. E na Lua, por exemplo, você comparar a água da Lua, eu não digo a água mesmo, né? Mas a água está incluída nos minerais. E você pode medir a quantidade de água nos minerais, das rochas na Lua, e comparar com a água na Terra. E você vê que essa água, através dos isótopos de hidrogênio, sim, você consegue comparar a quantidade desses isótopos na água da Lua e a quantidade desses isótopos na água da Terra. E você verifica que a água são praticamente iguais. Aí vem a questão, de onde veio essa água? Provavelmente de um tipo específico de asteroide, de meteoritos, que são os tipos carbonáceos, os tipos primitivos, que são aqueles que são praticamente compostos de, vamos dizer assim, de argila. Esse mineral de argila, que são filosilicatos, eles têm água incluída nele. E quando eles entram no solo de qualquer planeta, de qualquer superfície, ele vai, por reações químicas, vai liberar água. E isso pode ter ocasionado a água que a gente tem aqui na Terra. Você saberia me informar quais isótopos de silício foram encontrados? De silício não sei, mas os que eu pesquisei, que eles têm trabalhado, né, com essa comparação, são de oxigênio, o de hidrogênio, né, que é o deutério e hidrogênio, principalmente esses dois. Mas muitos outros, de níquel, ferro, enfim. Que o que tiver na amostra que eles trouxeram da Terra, eles vão tentar analisar da melhor forma possível. Sim, pessoal, mas voltando a falar do tema mesmo, a gente já viu, né, que um lado tem muito mais crateras do que o outro. Justamente o lado oposto, o lado que a gente não vê. E o que acontece? Muitos dos objetos que colidiram com a Terra, eles provavelmente viriam para a Terra. Ou melhor, colidiram com a Lua, provavelmente viriam para a Terra. Encontraram no seu caminho a Lua. Por isso que o tema dessa conversa é a Lua como escudo natural da Terra, né? Justamente pelo fato dela estar ali no meio do caminho e evitar que muito mais asteroides, muito mais objetos, pequenos corpos, colidam com o nosso planeta. Eu não quero dizer que a Terra não foi muito castigada. A Terra sofreu tantos impactos quanto a Lua. Agora, por que a gente não vê isso, não percebe isso? Por que a Terra não tem essa quantidade de crateras? Alguém sabe me responder? Essa pergunta é interessante, porque a Lua, novamente, vou repetir, a Terra sofreu tantos impactos quanto a Lua. E por que ela não tem essa cara?
pela própria atmosfera que protege, o outro porque não tiver a atmosfera? Certo, parcialmente. Ele diz, pessoal, que a Terra tem atmosfera e por isso, né, protegeu a Terra, né, contra esses impactos, isso é verdade. Todo ano a gente tem impactos de asteroides com tamanhos aí para colocar um objeto de um carro. E geralmente eles são queimados, né, na atmosfera e simplesmente acontece uma grande explosão que às vezes pode causar algum dano naquela região, mas nada tão grave. Mas a outra coisa que ele falou é que podem cair no mar, beleza, e às vezes a gente nem sabe que caiu. Mas uma coisa mais importante para a pergunta que eu fiz é que a Terra só não tem tanta cratera quanto a Lua, porque essas crateras foram modificadas, foram descaracterizadas. Vamos fazer adjetivos, estou precisando, nem falta. A ação do homem, né? O homem modificando a ação do homem, mas principalmente, onde eu quero chegar, a maioria dos impactos aconteceram no passado, logo nos primeiros milhões de anos, quando a Terra era uma criança ainda. A Terra com seus primeiros 100 milhões, 200 milhões, 300 milhões de anos. Ou seja, ela era uma criança ainda. É nesse momento que a Terra sofreu mais impactos. É nesse momento que mais de 50% dessas crateras foram formadas. Mas a Terra passa sempre por processo de reconstrução, devido à erosão, aos ventos, ao vulcanismo. Então, vários desses eventos que acontecem na Terra serviram para apagar esses registros. Se a Terra não tivesse atmosfera, não tivesse erosão, não tivesse nada, ela estaria assim, como a Lua está hoje. Para vocês terem ideia, a pegada acho que é do Buzz Aldrin, né? A pegada do Buzz Aldrin e do Neil Armstrong, que foram os primeiros a pisar na Lua, estão lá até hoje as pegadas, porque não tem vento, não tem atmosfera, né? Então estão lá. Aqui a Terra já passou por várias mudanças nesses 4,5 bilhões de anos.